Salve, salve pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou Wagner Pedrotti e vamos trabalhar de novo conjuntos. Bem, nessa segunda aula vamos relembrar o que são os conjuntos numéricos. Lembrando que são 5 conjuntos numéricos, tá? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os irracionais e os conjuntos dos números reais. Tudo bem? Então bora revisar esses números. Vamos lá. Conjuntos numéricos. Números naturais. São os números que surgiram com a necessidade da contagem. Bem, pessoal, então pegando lá nos primórdios da humanidade, tinha a necessidade da contagem, a necessidade das trocas de materiais, né, quando começou as primeiras comunidades. Então começou a surgir a necessidade dos primeiros números, que são os números naturais. Quem são estes números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente, todos os números que são de contagens. Tá bem? Pessoal, um fato relevante para mim trazer aqui. Alguns autores não consideram o número 0 como um número natural. Porque como os números naturais são os números da contagem, o 0 não é um número de contagem. O 0 representa o nada, o vazio, né? E ele, na verdade, a representação dele surgiu muito depois das contagens. Tá bem? Mas, para solucionar isso, o que aconteceu? Um símbolo para tirar o 0. Qual símbolo é esse? O asterisco. Então, observe aqui comigo. O n, com o asterisco em cima, são todos os números naturais, excluindo o 0. Então, são todos os números naturais sem o 0. Tá bem? E assim a gente elimina o problema de se o 0 é natural ou o 0 não é natural. Sendo assim, o n com asterisco é um subconjunto dos números naturais. Tá bom? Só que sem o 0. Aqui é a representação da reta numérica com o 0. Que neste caso, o 0 seria a origem. Tá bem, pessoal? Bem fácil, bem simples, né? Esses são os números naturais. Seguindo, pessoal, então vamos ao segundo grupo de conjuntos numéricos. Números inteiros. Quem são os números inteiros? São os números naturais com os seus opostos. O que são os opostos, né? Eu tenho o número 1 e o oposto do 1 é o menos 1. Eu tenho o número 2 e o oposto do 2 é o menos 2. 3 menos 3. 4 menos 4. Então, os números inteiros são todos os números positivos e os seus opostos, que são os números negativos. Tá bem? A letra que representa o conjunto dos números inteiros é o Z. Então, eu tenho 3 pontinhos, sinalizando que vem lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá bem? A representação da reta dos números inteiros ela é infinita para os dois lados, pois ela representa todos os números positivos e todos os números negativos. E podemos representar estes números também em forma de diagrama. Olha só, esse aqui são os números naturais, tá bem? Representado pela letra N, todos em vermelho, representam o 0 e todos positivos. Aqui em azul são os números inteiros, representado pela letra Z, que seriam todos os naturais. Observa que um dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, mais os negativos. Deu para entender, pessoal, mais ou menos? Seguindo, então, pessoal, números racionais. Terceiro grupo numérico. Todos os números que podem ser colocados na forma de fração são números racionais. A letra que simboliza os números racionais é a letra Q. Os números racionais são x, tal que x seja A sobre B, sendo A pertencente aos números inteiros e B pertencente aos números inteiros com o asterisco em cima, ou seja, sem o 0. Tá bem, pessoal? Então, todos os números que podem ser colocados em forma de fração são números racionais. Então, eu posso dizer que todos os números naturais são racionais, porque eu consigo pegar todos os números e colocar em forma de fração. Por exemplo, número 1. Se eu colocar 2 sobre 2, eu consigo ter o número 1. Então, o número 1 eu consigo colocar em forma de fração. E assim sucessivamente. O número 2, consigo representar como 4 divididos para 2. O número 3, 6 divididos para 2. Então, todos naturais também são racionais. E todos inteiros também são racionais, porque eu consigo representar todos positivos, como os naturais, né?
e mais os negativos. Por exemplo, o menos 1 eu consigo representar como menos 2 divididos para 2. O menos 2 eu consigo representar como menos 4 divididos para 2. E assim sucessivamente. Tá bem, pessoal? Então, todos os naturais também são racionais e todos os inteiros também são racionais. Só que existem mais dois grupos de números racionais. Quem são eles? Primeiro grupo, decimal exato. Decimal exato é todos aqueles que dão um resultado com vírgula, mas uma vírgula finita. Por exemplo, 1 sobre 2. O resultado de 1 divididos para 2 é 0,5. Como 0,5 é um número com vírgula, só que finito, exato, então posso classificar ele como decimal exato. Outro exemplo, pessoal. 5 divididos para 4. 5 divididos para 4 resulta em 1,25. 1,25 também é um número com vírgula, também finito, logo posso classificar ele como decimal exato. Ok, mas também tem os números que têm vírgula, mas são infinitos, porém periódicos. Estes são chamados de dízima periódica. Exemplos de dízima periódica, pessoal. 1 divididos para 3. 1 divididos para 3 resulta em 0,3333333, né? Infinitamente, que eu sinalizo com 3 pontinhos. Outra forma que eu tenho de representar a dízima periódica é colocando um bastão, uma barrinha, em cima dos números que estão se repetindo periodicamente. Neste caso é o 3, né? Então, coloco 0,3 com um tracinho em cima, representando que o 3 é a dízima periódica. Tudo bem? Outro exemplo. 7 divididos para 6. 7 divididos para 6 resulta em 1,16666 infinitamente. Que eu posso representar como 1,16 com tracinho em cima, pois o 6 é a minha dízima periódica. É o que vai se repetir infinitamente. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Recapitulando, eu tenho os números naturais, eu tenho os números inteiros, que são todos os naturais mais os negativos, e eu tenho os números racionais, que são todos os naturais, todos os inteiros, mais as dízimas periódicas e o decimal exato. Tudo bem? Seguindo. Números irracionais. São decimais infinitos não periódicos, ou seja, eles são números com vírgula, infinitos, mas que não se repetem, não têm período. Eles também não podem ser escritos na forma de fração, tá bem? E justamente por isso, por não ter um período. Exemplos de números irracionais. Raiz de 2. Se vocês colocarem na calculadora, o resultado de raiz de 2 é um número infinito, vai aparecer até o fim da calculadora de vocês, sem nenhuma repetição. Aqui eu coloquei só alguns números, tá, pessoal? 1,41, 42, 13, infinitamente e sem período. Outro exemplo, raiz de 3. Raiz de 3 que é 1,73, 20, 50 e também vai ter infinitos números sem repetições. Mais um exemplo de número irracional, clássico, número π. O π que representa 3,14, 15, 9, 2 e também vai infinitamente, sem período. Tudo bem? Então, pessoal, os números irracionais, eles não estão ligados nem aos naturais, nem aos números inteiros, nem aos racionais. Aqui é um grupo e aqui é outro grupo, que é os irracionais. Tá bem? Então tá, pessoal, vamos ao nosso último grupo, grupo dos números reais. Então, os números reais, pessoal, é a união dos números racionais com os irracionais. Então, unindo os números racionais e os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. Tá bem? Vamos fazer um resuminho, então, para conseguir entender bem essa parte. Então, dê uma olhada aqui no resumo, pessoal. Eu tenho os números naturais, o 0, 1, 2, até o infinito. Eu tenho os números inteiros, que são todos os naturais, mais os negativos. Eu tenho os números racionais, que são todos os naturais, todos os inteiros, mais os decimais exatos e dízimas periódicas, por exemplo, 3 sobre 2, que dá 1,5, e 2 sobre 3, que dá 0,66. Depois eu tenho os irracionais, que não tem nada a ver com esses grupos, né? Ele é um grupo totalmente separado.
Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, π, raiz de 5. E juntando todos esses grupos, eu tenho os reais. Fácil, né, pessoal? Não é difícil. Assim, olhando tudo junto, fica mais fácil de compreender cada conjunto numérico, né? Vamos fazer um breve exercício aqui, só para ver se vocês conseguiram entender bem essa matéria. Vamos lá. Exemplo. Assinale V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. Primeira frase. Todo número inteiro é racional. Dê um pause no vídeo e tente verificar se é verdadeiro ou falso. Pronto? Vamos lá, então. Então, pessoal, é verdadeira, sim. Todo número inteiro é racional, né? Como vimos anteriormente. Vamos lá, segunda frase. Todo número real é irracional? Dê um pause no vídeo e verifique se é verdadeiro ou falso. Pronto? Não, pessoal, falso. Um número pode ser real e racional. Não necessariamente ele é real e irracional. Porque os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Então ele pode ser real e irracional. Tá bem? Terceira frase. Números irracionais apresentam dízima periódica. Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Números irracionais não apresentam dízima periódica. Eles são números que não têm período. São números infinitos. Tá bem? Quarta frase. Todo número natural é inteiro. Todo número natural é inteiro? Sim, verdadeiro. Todo número natural é inteiro. Porque os números inteiros são os números naturais mais os números negativos. Então eu posso afirmar que todo natural é inteiro. Assim como todo natural é racional e todo natural é real. Tá bem, pessoal? Vamos à próxima frase. 1,8333 infinito é um número real. O que você acha? Sim, pessoal, é um número real, verdadeiro, pois ele é um número racional, e números racionais são também números reais. Tá bem? E por último agora, raiz de 5 é um número irracional. Verdadeiro ou falso? Sim, pessoal, verdadeiro, raiz de 5 é um número irracional. Tá bem? Então tá, pessoal, assim terminamos a nossa segunda aula sobre conjuntos, tratando sobre conjuntos numéricos, um tema que talvez muitos já tenham estudado, mas era importante eu trazer aqui para dar seguimento aos nossos estudos sobre conjuntos. Tá bem? Se gostou do vídeo, dá uma força pro prof, deixa o like aí, comenta se tem dificuldade, se não tem dificuldade, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Beijos e abraços! Valeu!